Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, o STF está retornando ao julgamento da revisão do histórico contributivo do FGTS de todas as aposentadorias do INSS. Então, Alexandre de Moraes, ele atende parte do recurso do INSS e da Advocacia Geral da União. A tese permite a inclusão das contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal começou a votar nessa última sexta-feira os recursos protocolados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e pela Advocacia Geral da União para o esclarecimento da decisão da Corte que julgou constitucional a revisão do histórico contributivo do FGTS em 1º de dezembro do ano passado. Os ministros devem declarar seus votos em plenário virtual até o próximo dia 21 de agosto. Pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias com matérias atuais para você. Em maio deste ano, o INSS ele solicitou a suspensão dos processos sobre o tema e o cancelamento da decisão do STF de dezembro do ano passado, que foi publicada em 13 de abril deste ano, quando a Corte declarou constitucional a revisão. Caso não ocorra anulação, o INSS pediu que a revisão não seja aplicada a benefícios previdenciários já extintos, a decisões que negaram o direito à revisão do histórico contributivo do FGTS e a diferenças nos pagamentos de prestações de benefícios liquidados antes a divulgação da decisão. No documento, o Instituto argumentou que apenas após avaliação do recurso será viável determinar a quantidade de benefício e ser examinados, estimar o impacto financeiro, avaliar as condições estruturais exigidas para acatar a decisão e elaborar um cronograma de implementação realizável. Há o risco com este cenário de colapso no atendimento dos segurados pelo INSS, em razão do incremento exponencial do número de pedidos de revisão, o que naturalmente ocorrerá devido à grande repercussão do tema na mídia, disse o INSS. Também em maio, a Advocacia Geral da União pediu, além da suspensão dos julgamentos, que a decisão tenha efeito somente após transitada em julgado. Na prática, a decisão permitiria a revisão somente às aposentadorias ainda não pagas, sendo vedadas aquelas já existentes. A União também busca do STF uma definição sobre o momento em que ocorre a prescrição do direito, ou seja, a partir de qual momento os beneficiários não podem mais solicitar o recálculo. O objetivo é evitar a imposição de pagamentos retroativos referente a parcelas que já foram recebidas há muitas décadas. As medidas seriam necessárias para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, diz o texto da Advocacia Geral da União, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS. É necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva. Suspensão dos processos. 2 meses depois, em 28 de julho, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu todas as ações relacionadas a esse assunto, por considerar sensato suspender os processos em andamento em instâncias inferiores até que a decisão final do recurso seja proferida pelo tribunal. Moraes também enfatizou a existência de decisões provenientes de tribunais regionais federais que autorizariam a execução temporária das sentenças e observou que alguns tribunais têm ordenado a implementação imediata da revisão, dispensando a espera pela confirmação definitiva do precedente estabelecido pelo Supremo. O relevante impacto social impõe que a tese
de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas, afirmou na ocasião em julho. É prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva desses declaratórios, haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado desde precedente. Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas, afirmou o ministro. Julgamento retomado. Nesta última sexta-feira, dia 11, ao ser retomado o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes ele atendeu parte dos recursos a fim de modular a decisão do STF de dezembro do ano passado. No documento, o magistrado defende 2 pontos. O primeiro é que benefícios distintos, aqueles que estiveram em vigor, porém, devido às mudanças legislativas, foram abolidos ao longo dos anos e agora não têm mais aplicação, não podem ser mais revistos. O segundo é a proibição da revisão retroativa a parcelas já pagas ou quitadas por força de decisão judicial já transitada em julgado. Quanto a este último ponto, as correções das próximas parcelas devem ser feitas levando em consideração 1º de dezembro de 2022, quando o STF declarou constitucional a tese. Esse entendimento prestigia o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não pode prejudicar aqueles que recorreram ao Poder Judiciário, escreveu o ministro. Isso significa que os indivíduos não poderão reivindicar a reavaliação de suas aposentadorias referente a parcelas que foram recebidas antes de dezembro de 2022, nos casos em que o sistema judiciário já havia negado o direito à revisão abrangendo o histórico completo. Moraes levou em conta que até o pronunciamento do STF não existia um parâmetro definido sobre o assunto, deixando a critério de cada magistrado determinar se a revisão era possível ou não. A decisão, no entanto, determina parâmetros para o recálculo a partir de dezembro de 2022. O julgamento pode ser reagendado caso alguns ministros solicitem destaque para o seu voto. Neste cenário, a sessão precisa ocorrer fisicamente no plenário, em uma nova data a ser determinada pelo STF. Quando a Corte concluir o julgamento, não há mais possibilidade de recursos para o processo, se os aposentados forem favorecidos pela decisão do STF. Isso não implica automaticamente que eles receberão o reajuste. Os processos voltam a tramitar na Justiça para avaliação de caso a caso. Então, nessa última sexta-feira, dia 11, voltou a tramitar, o processo desse julgamento da revisão da vida toda. Os ministros têm até o dia 21 para proferir os votos, E se algum ministro pedir vista, pedir mais um tempo, pedir vista, pedir mais um tempo para analisar o voto, a votação ela vai parar, O pedido de vista ele tem 60 dias, O ministro que pede vista ele tem 60 dias para proferir o voto, mas com direito a mais 30. Então ele pode ser até 90 dias, Então é torcer para que nenhum ministro peça vista para não ter mais morosidade, para não demorar mais tempo essa votação. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a revisão da vida toda e a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser.